Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21. Eu vou só adiantar, porque a hora já está. Que diz assim, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21, diz assim: Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. 23. Renovam-se, aqui continua falando das misericórdias do Senhor, elas renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o buscam. 26. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Amém? Deus possa abençoar essa palavra aos nossos corações nessa noite. Irmãos, a palavra de Deus fala aqui em Jeremias, ele começa a descrever, começa a nos falar que a gente deve esperar no Senhor. E nessa relação aqui descreve nesse texto que eu encontrei, descreve algumas coisas para nós. Sobre esperar no Senhor, sobre ter paciência no Senhor, e em especial sobre segunda chance. Sobre uma segunda chance. Eu não sei se você na sua vida, em alguma vez precisou ter alguma segunda chance, ou até mesmo uma primeira chance, ou até mesmo uma terceira chance, para mudar de pensamento, para mudar de status, para mudar o modo de pensar, o modo de agir, ou o modo de se entrosar. Irmãos, há uma segunda chance. E a própria Bíblia nos traz nessa noite algumas descrições de alguns profetas, alguns discípulos do Senhor, que tiveram algumas segundas chances em suas vidas. E isso é bom para ter exemplo para nós sobre o que é ter uma segunda chance. E se é possível ter uma segunda chance nas nossas vidas. E desses personagens que a gente vai citar aqui nessa noite, são apenas 2 ou 3, se der tempo, fala sobre a segunda chance que eles tiveram a partir do encontro com Cristo Jesus. Em especial saber que Cristo Jesus veio ao mundo não por acaso. Ele veio ao mundo para trazer uma segunda chance. Dar uma nova vida às pessoas que não têm Ele como Salvador. Dar uma saída para aquelas pessoas que não sabem para onde vai. Ou quando às vezes você está caminhando e vê um muro na sua frente e parece que não tem para onde mais ir. E aí onde Cristo chega e faz toda a diferença. Há sim uma segunda chance. E lá em Jeremias, que a gente acabou de ler lá em Lamentações, fala que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque essas misericórdias do Senhor não têm fim. Ou seja, sempre há uma segunda chance. E o profeta Jeremias, ao escrever isso aqui, ele sabia bem o que estava falando. E eu trago como exemplo a nação de Israel. E você conhece bem a história, as pessoas de Israel, quando saíram do Egito e foram caminhando à terra prometida, eles sabiam Deus que estava servindo, eles sabiam com quem estavam seguindo, e mesmo assim eles insistiram em desobedecer ao Senhor. Mesmo assim eles começaram a olhar para um lado, para o outro, como se Deus tivesse se afastado deles, como na verdade Deus sempre esteve com eles naquele deserto. Mas eles insistiam em adorar a outros deuses a não ser o Senhor Deus naquela época. E o Senhor Deus naquela época falava com ele muito claramente. Falavam onde tinham que ir, falavam o que tinham que fazer, falavam a quem obedecer. Deus falava com eles. E mesmo assim, eles desobedeciam a Deus. Mas é tão bom saber que na nossa estrada da vida, às vezes a gente comete alguns pecados, às vezes a gente não conhece ainda esse Jesus que a gente vai tratar aqui nessa noite, às vezes a gente não tem uma saída certa, ou às vezes a gente não ouviu a coisa certa, mas sabe, Cristo Jesus é aquele que sempre tem uma saída, é aquele Deus que sempre tem uma segunda chance. E mesmo que a gente tenha pecado contra o Senhor, mesmo que a gente tenha se desviado dos caminhos do Senhor, há sempre uma segunda chance para aqueles que querem Jesus.
lá em 1 João capítulo 1, versículo 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda e qualquer injustiça. Sabe, Cristo Jesus é aquele que vem de encontro a cada um de nós e fala: eu estou pronto para perdoar os seus pecados e para te trazer, para te dar uma nova vida. E Ele é fiel em cumprir as suas promessas. Ele é fiel em purificar a pessoa que toma isso para com a sua vida, aceitando, recebendo e falando: olha, hoje eu tenho uma nova vida com Cristo Jesus. Mas às vezes é difícil fazer isso. Às vezes a gente está numa situação da nossa vida que fala: olha, eu acho que para mim não tem mais jeito. Eu acho que desse jeito está difícil demais, não dá para suportar. Às vezes com o familiar: olha, essa pessoa parece que não tem mais jeito, não tem saída, não tem mais futuro. E a gente se encontra com esse texto. Deus é fiel em perdoar os pecados. Ele é fiel para purificar de toda e qualquer injustiça que tenha cometido. Cristo Jesus é o mesmo de ontem e hoje e será eternamente. Ele é aquele Deus que purifica pecado. Ele é aquele Deus que transforma as vidas e dá uma segunda chance, dá uma saída. E alguns personagens que a Bíblia traz para nós nessa noite. Primeiro, Davi. Davi é falado lá em 2 Samuel, capítulo 11, fala sobre a vida de Davi. E Davi, a Bíblia descreve, se você for observar comigo, a Bíblia não esconde os pecados que as pessoas cometeram. Você já percebeu isso? A Bíblia não esconde. A Bíblia declara assim, à vista que, olha, Davi foi um homem fiel ao Senhor, mas que ele cometeu muitos pecados. Ele cometeu pecados, se a gente for parar para observar, falar: meu Deus, como Davi foi imperfeito. Como Davi pecou contra o Senhor. E mesmo assim, a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Esse é o Deus da segunda chance. E Davi era um homem perfeito, como eu e como você. Mas Deus também usa pessoas imperfeitas. Se Deus fosse usar no nosso meio, nas nossas vidas atuais, no nosso mundo atual, se Ele fosse procurar uma pessoa perfeita como Ele é, Ele não vai achar. Nós somos imperfeitos. Mas Cristo Jesus é sim perfeito. E a Bíblia descreve alguns personagens, como eu já falei, que foram imperfeitos, mas que Deus transformou, pegou, libertou, e a partir deles começou a usar. Começou a transformar nações, transformar histórias, transformar vidas. E Davi foi um homem como esse. Davi foi usado tremendamente com o Senhor e para com o Senhor. Davi se permitiu ser usado por Deus, mesmo com suas imperfeições. Davi praticou pecados horríveis. E se a Bíblia descreve para a gente que ele praticou homicídio, ele se embriagou, ele tantas outras coisas, adulterou. Ele foi um homem sem ser perfeito. Ele foi imperfeito. E durante a vida de Davi, se você for olhar todo esse capítulo lá em 2 Samuel, está bem descrito lá as coisas que Davi cometeu, mas também está escrito as coisas que Davi fez para o Senhor. O quanto depois disso ele foi obediente, o quanto disso, a partir disso, ele sofreu as consequências, se redimiu e passou a acreditar, e passou a louvar a Deus, e passou a continuar fazendo o que ele era, que era o rei daquela época. Davi foi um homem temente a Deus. A Bíblia fala que ele era um homem segundo o seu coração. Mas depois disso, dos pecados que ele cometeu, ele começou a ter uma vida miserável. Ou seja, consequências dos seus pecados. Irmãos, é fácil a gente pecar. É muito fácil. Difícil a gente tomar uma decisão ao lado de Cristo Jesus. Difícil a gente tentar a caminhar junto com Cristo e fazer por onde não errar. É muito fácil a gente pecar todos os dias. Difícil é a gente se redimir a Deus. Difícil é a gente orar ao Senhor. Difícil é a gente buscar o Senhor. É muito difícil. Quando fala em perfeição, e quando fala em santidade, e quando fala em buscar a Deus, é muito difícil. É preciso sim ter uma vida íntima com o Senhor Jesus, para assim começar a vencer as armadilhas e astúcias do inimigo. Talvez nessa noite você pense que seus pecados ou que as suas falhas são grandes demais e não tem mais o que fazer.
Eu não sei como é que você chegou aqui nessa noite, eu não sei qual é a sua situação perante o Senhor Jesus, mas sabe, Deus perdoou Davi. Deus perdoou tantas pessoas aqui na história da Bíblia. Ele também é capaz. Ele também é um Deus fiel, capaz de perdoar os teus pecados. Ele me perdoou. Ele perdoou a muitos aqui nessa noite. Deus é fiel. Sabe? Deus perdoou Davi dos seus pecados e usou tremendamente. Mas porque Davi se deparou, pediu perdão ao Senhor pelos seus pecados, foi redimido e Deus usou tremendamente. E lá em 2 Samuel, capítulo 12, exatamente o versículo 13, nos diz: Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: Também o Senhor te perdoou o teu pecado e não morrerás. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Davi pediu perdão ao Senhor. Na verdade ele deveria morrer, mas ele pediu perdão ao Senhor. Deus o perdoou e a partir dele salvou nações. Um outro que a Bíblia nos traz também foi Jonas. Lá em Jonas capítulo 2 também nos diz, se a gente fosse observar das pessoas que pecaram contra o Senhor ou desobedeceram ao Senhor, Jonas teria um prêmio pela sua desobediência. Deus falou claramente com Jonas: olha, vai e prega a Nínive. Vai para Nínive pregar a minha palavra. Vai para Nínive falar sobre os meus conselhos, sobre as minhas ordenanças. Vai lá e prega para aquele povo. Mas Jonas também foi mais um que desobedeceu a voz de Deus. Jonas foi um profeta relutante. Deus mandou pregar. E em vez dele pregar para Nínive, em vez dele ir em direção a Nínive, ele pregou a direção contrária. Ele se acovardou perante Deus. Mesmo ouvindo a voz de Deus: olha, vai e prega, eu sou contigo. Mas Jonas fingiu que não ouviu a voz do Senhor e foi em uma direção contrária. Desobedeceu a Deus. E também Jonas sofreu as suas consequências. Pagou pelas suas consequências de desobediência a Deus. Deus o tomou, pegou aquele navio que ele estava, começou uma grande tempestade e foi onda para um lado e foi onda para o outro. E certamente essa atitude de Jonas entristeceu o coração do Senhor. Você já pensou Deus falar comigo: Tomás, prega amanhã, e eu se fazer que eu não estou ouvindo e ir para outro lugar e não vir para a igreja, não fazer a vontade do Senhor? Entristece o coração de Deus. E todos nós aqui nessa noite, a gente sabe o que é certo e a gente sabe o que é errado. A gente sabe o que agrada ao Senhor e a gente sabe o que desagrada ao Senhor. Então é opção minha e sua se eu quero agradar ao Senhor ou se eu quero desobedecer e desagradar ao Senhor. É a opção nossa. A gente que escolhe. A gente que escolhe o que quer fazer. A gente escolhe para onde quer ir. Está nas nossas mãos a nossa escolha. E Jonas fez isso. Ele escolheu ir na direção contrária à voz do Senhor. Deus disse: olha, vai ali. E ele foi para ali, foi para outra direção. Jonas obedeceu ao Senhor. Jonas até aí então, ele não havia admitido o seu pecado contra o Senhor. Ele ainda não se tinha parado para pensar e pedido perdão a Deus. Foi preciso Deus quase derrubar o navio que ele estava. E as pessoas chegaram para ele e falaram: e agora o que a gente vai fazer? Ele fala: olha, você só tem uma opção. É me jogar no mar. E só assim, tudo isso vai passar. Sabe, nesse momento, aquelas pessoas pegaram Jonas, jogaram no mar. E ele se aceitou fazer isso porque ele sabia que tudo aquilo estava acontecendo por causa dele. E aqueles homens jogaram ele no mar. E quando jogaram no mar, uma baleia foi, engoliu ele, um grande peixe. E aquelas ondas cessaram. Tudo se tranquilizou. E Jonas passou alguns dias na barriga daquele peixe. E quando Jonas chegou lá, falou com o Senhor do estômago do peixe, e Deus ouviu o clamor de Jonas. Falou: Deus, perdoa o meu pecado. Eu sabia o que era certo. Palavra de Tomás. Jonas parou, falou: Deus, eu sei, eu sabia o que era certo, e eu fiz o errado. Olha, me perdoa. E Deus perdoou Jonas. Deus deu uma segunda chance para Jonas.
Aquele grande peixe cuspiu Jonas na praia e mais uma vez Jonas teve a sua chance de fazer o certo. Aceitou o chamado do Senhor e foi para Nínive pregar a palavra dele. E se você me perguntar, mas Deus não podia fazer isso com outra pessoa, Deus não podia usar outra pessoa, já que Jonas desobedeceu? Poderia. Jonas podia deixar, Deus podia deixar Jonas, vai fazer não. Então, beleza, fica aí na barriga do peixe. Deus podia ter usado outra pessoa, mas não. Deus queria Jonas. Era preciso que fosse Jonas para falar a Nínive. Era preciso que ele fosse lá cumprir o propósito do Senhor. Irmãos aqui nessa noite, pessoas aqui nessa noite, quando Deus nos escolhe, a melhor opção que eu e você tem que fazer é ir. Parece difícil, parece complicado, parece que tudo está perdido, mas vai. Aceita o chamado do Senhor porque vai ser o melhor para a tua vida. Aceita quando Deus fala assim, olha, aqui parece bom, mas aqui está pior, mas vai por aqui, porque aqui eu vou estar com você. Aqui você vai estar sozinho, sabe? É muito claro nas nossas vidas hoje a gente vê o que é certo e o que é errado. O caminho largo e o caminho espaçoso. E o caminho estreito. Está sempre à nossa porta todos os dias. A gente acorda com as nossas opções à nossa frente. Com diversas opções. Hoje eu sirvo a Cristo. Eu posso caminhar com Cristo. Hoje eu vou passar dificuldades, mas Cristo vai estar comigo. Ou eu vou pelo caminho largo, onde tudo vai ser mais fácil, onde tudo parece ser perfeito, mas Deus não vai estar comigo. Eu vou sofrer as minhas consequências. Eu vou ter as minhas dificuldades sem Cristo para me ajudar. E está em nossas vidas. Todos os dias nós acordamos com essas opções. Ou eu faço o que Deus quer que eu faça, ou eu faço o que Deus não quer que eu faça, e eu fico sem Ele. E eu fico sem a proteção do Senhor. E eu fico sem a mão do Senhor sobre mim. Mas, bem, lá em Isaías capítulo 30, versículo 21, diz assim: se vocês se desviarem do caminho, indo para a direita ou para a esquerda, lá em Isaías 30, versículo 21, ouvirão a voz dele atrás de vocês dizendo: o caminho certo é esse, andem nele. Embora a gente ande pelo caminho espaçoso, ou o caminho que Deus não quer que a gente vá, quando a gente sente o toque do Senhor, quando a gente tem um Espírito Santo do Senhor em nossas vidas, se alguma vez a gente teve um encontro e se afastou do caminho dele, ele sempre vai estar nos nossos corações, falando: olha, esse aqui não vai por esse não, não vai por esse não, vai por esse. Esse é o certo, esse é o melhor, eu vou estar com você por esse aqui. Sabe, sempre, sempre, sempre há uma voz atrás da gente falando: olha, anda por esse caminho, e esse é o certo, esse é onde eu vou te ajudar, por esse é onde você vai ter vitória, por esse aqui é onde eu vou estar com você nessa luta, nessa dificuldade, sabe? Vai dar essa escolha em nossas frentes, nas nossas vidas, na nossa caminhada. Parece ser o mais difícil, parece ser o mais complicado, como eu já falei, mas é o melhor caminho. É o caminho que Cristo Jesus quer que a gente ande. Mas está certo, mas e aí? E se eu não fazer a vontade do Senhor? E se mesmo assim eu saber o que é certo e o que é errado, e mesmo assim eu insistir em fazer o erro? Há solução? Graças a Deus por isso. Se você está aqui nessa noite, eu não sei como é que está o seu coração, mas se você chegou até aqui, ou você que me ouve pela internet, há uma segunda chance. Há uma saída. Não vai nessa onda que não tem jeito não mais para você. Sim, tem jeito. Cristo Jesus veio ao mundo, padeceu pelos nossos pecados. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Derramou o seu sangue pelos nossos pecados. Então há sim uma segunda chance. Teve para Davi, teve para Jonas, teve para mim e tem para você. Há sim uma segunda chance. Tomás, mas e aí se eu insistir no meu erro? E se na frente eu quebrar a cara mesmo fazendo errado? Tem sim saída. Entregue-se a Deus. Entregue-se a Jesus Cristo. Na barriga do peixe, Jonas admitiu que a tormenta do mar era por sua culpa e deixou que o jogasse na água. A partir desse momento, Jonas admitiu que o erro era completamente dele e que aquilo só ia se resolver se ele fosse jogado. Na barriga do grande peixe, ele admitiu o seu pecado e falou: Deus, olha, eu quero recomeçar. Me dá uma segunda chance. E Deus deu uma segunda chance para Jonas.
Mas ele se entregou a Deus e falou: olha, eu pequei, mas me perdoe. Deus perdoou. Outro ponto: confesse os seus pecados ao Senhor. Dentro da barriga daquele grande peixe, Jonas confessou, admitiu que pecou, que era pecador, que era falho, sim. E Deus ouviu o seu clamor. Dentro do mar, dentro da barriga do peixe, Deus ouviu. Não importa, meu querido, aqui nessa noite, não importa o que você tenha feito, não importa de onde você veio ou para onde você vai, não importa. Há uma segunda chance para a sua vida. Há uma saída. O Senhor Jesus está pronto para perdoar, para ajudar você a começar tudo de novo, a fazer uma nova vida, a transformar os seus sonhos, a realizar os teus sonhos, os teus projetos. Há sim uma saída, mas confesse os teus pecados ao Senhor, confia nele. Outro ponto: ouça a voz do Senhor Jesus. Ouça, ele fala com você. Pela segunda vez, Deus mandou Jonas pregar a mensagem a Nínive. E dessa vez o profeta obedeceu a Deus. Ele obedeceu ao Senhor através da segunda chance. Jonas aprendeu com seus erros. Jonas aprendeu que a melhor opção era ouvir a voz do Senhor em primeiro lugar. Jonas, depois que caiu naquele abismo, na barriga do peixe, ele sabia: olha, rapaz, se eu não tivesse feito, se eu tivesse ouvido, eu não estaria aqui. E como eu falei, Deus poderia usar outra pessoa, mas ele precisava usar Jonas. Precisava ser Jonas. Sabe, meu querido? Precisava você estar aqui nessa noite para ouvir essa palavra. Precisava Deus ter trazido você até aqui para dizer: olha, tem jeito sim. Eu tenho uma saída para você. Eu tenho salvação para você. Eu tenho uma vida eterna para você. Eu tenho um lugar preparado onde não vai ter dor, onde não vai ter estresse, onde não vai ter agonia, onde não vai ter, sabe, lágrimas. Lá não vai ter nada disso. Lá nos céus. Cristo Jesus veio ao mundo, ele não foi por acaso. Ele veio, padeceu, sofreu, mas quando ele ia subindo, ele disse: olha, se preocupa não. Eu vou preparar lugar. E esse Jesus que eu estou falando nessa noite, um dia ele vai voltar, um dia ele vai resgatar aquele povo que se comprometeu com ele, que obedeceu a ele, que se entregou, que confessou e que ouviu a sua voz. Ele vai voltar para nos buscar. E quando ele voltar, eu e você subiremos junto com ele. Uma segunda chance. Cristo Jesus está disposto a dar uma segunda chance, a dar um renovo, a terminar o que foi começado, a ouvir a tua voz. Deus está disposto. Segunda chance. Mas será que tem uma segunda chance depois que a gente morrer? Eu estava louvando aqui antes da mensagem e estava pensando: hoje nós estamos aqui louvando ao Senhor. E aquele tudo gostoso que a gente estava sentindo, tudo aquele louvor que a gente estava entregando a Deus, a nossa adoração, e fazendo hoje, no dia de hoje, nesse momento. E eu pensando: será que domingo que vem nós estaremos aqui? Será que na próxima semana nós estaremos aqui louvando ao Senhor mais uma vez, ouvindo a sua palavra? Será que depois de hoje à noite eu ainda vou ter uma segunda chance para ter um encontro com Cristo? Será? A Bíblia é clara em dizer que segunda chance só é possível até o arrebatamento da igreja. A segunda chance do Senhor Jesus só é possível até o momento que Ele voltar, ou até a gente morrer. Até a nossa morte, ou até Cristo voltar, eu vou ter uma segunda chance. Mas depois disso, não mais. Porque a morte, irmãos, queridos aqui nessa noite, a morte é o fim.
de todas as coisas, de todas as chances. A morte é o fim de todas as chances. A morte é o fim. Lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27, nos diz que morremos e temos então uma eternidade. Temos um julgamento a enfrentar. Depois da nossa morte, a gente tem um julgamento a enfrentar. E naquele julgamento, Deus vai falar para onde é que eu vou. Se eu vou ficar nos céus com Ele, ou vou para o inferno. E como eu falei lá no início, é nossa decisão. Nós estamos aqui nessa noite não por acaso. Há uma segunda chance. Há uma saída. Nessa noite você vai sair daqui, ou você sai da mesma forma que você entrou, ou você vai sair falando naquilo na sua cabeça: olha, eu tive minha oportunidade, eu tenho uma segunda chance, mas eu não aceitei, mas eu não recebi, eu não acreditei. A morte é o fim de todas as chances. Enquanto uma pessoa estiver viva, ela tem uma segunda chance para aceitar, para receber Cristo como Salvador. Mas depois da morte, não tem mais chance. A morte é o fim. E aí enfrentaremos o juízo para com Cristo. Meu querido, nessa noite, receba Cristo como Salvador. Cristo é a nossa segunda chance. Ele é a segunda chance da humanidade. Ele é a saída da nossa humanidade. Ele é a saída para todas as coisas, para todos os males, para todas as dores, para todas as dificuldades, para todas as lutas. Deus, Cristo Jesus, é a segunda chance. Lá em Lucas fala que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Deus sempre nos dá uma segunda chance. Reconhecermos, se a gente recebê-lo como único e insuficiente Salvador, nós nos tornamos filhos dele e temos as mãos estendidas sobre nós todos os dias das nossas vidas. Receba Cristo como Salvador. Comece de novo. Receba a segunda chance. Peça a Deus. Fale com Deus. Ouça Deus. Deus sempre mostra o caminho certo, o caminho que a gente deve seguir para encontrar com Ele lá nos céus. E Deus tem planos para nós. A gente não saiu da nossa casa à toa para a gente vir até aqui e perder esse tempo e ficar todo aqui esse tempo falando, não. Nós viemos aqui porque Deus nos trouxe aqui de uma forma geral. Deus nos trouxe para trazer essa palavra para mim e para a sua vida. Tomás, pessoas aqui têm uma segunda chance. Eu estou de braços abertos para entregar segundas chances a pessoas. Deus tem planos para nossas vidas. Deus tem planos para suas vidas. Planos de vitória. A gente leu no começo que as misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã. Todos os dias. Eu sempre falo que a gente, quando acorda, quando a gente abre o olho, a gente já tem motivo para agradecer a Deus. E quando a gente acorda e vai para a mesa que tem um café da manhã, aí é motivo dobrado para agradecer a Deus. Acordou com saúde, acordou com fôlego de vida, tem motivos para agradecer a Deus e para glorificar o nome dele. Receba o Senhor Jesus como Salvador de suas vidas. Ele tem uma segunda chance especial para você. Que Deus abençoe essa palavra no seu coração. Vamos ficar de pé aqueles que puderem para nós orarmos mais uma vez. Senhor Deus e querido Pai, nós continuamos, Senhor, em Tua presença. Ó Deus, nós queremos apenas agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Ó Deus, nós queremos apenas agradecer pelas Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Ó Deus, essa Tua bondade, essa Tua misericórdia, esse Teu amor é a causa de nós não sermos consumidos, ó Pai. Ó Deus, obrigado por ter enviado o Teu Filho para o salvar, para libertar
e para trazer vida para nós. Obrigado pela oportunidade que temos de estar aqui nessa noite e mais uma vez ouvir a tua palavra. Ouvir, Senhor, o teu chamado e saber, ó Deus, nos alegra que há uma segunda chance. Nós te louvamos, ó Pai, por tudo. Leva-nos em paz para nossos lares. Nós te agradecemos, ó Pai, por tudo. Deixamos essas vidas, essas famílias representadas aqui em tuas mãos.